Queria convidar você a abrir a sua Bíblia no livro de Abacuque, capítulo 1. Sentença revelada ao profeta Abacuque: Até quando, Senhor, clamarei eu, e tu não me escutarás? Gritar-te-ei violência, e não salvarás. Porque me mostras a iniquidade, e me fazes ver a opressão, pois a destruição e a violência estão diante de mim. Há contendas e o litígio se suscita. Por essa causa a lei se afrouxa e a justiça nunca se manifesta. Que o perverso cerca o justo, a justiça é torcida. Vede entre as nações, olhai, e maravilhai-vos, e desfanecei, porque realizo em vossos dias obra tal, que vós não crereis, quando vos for contada. Pois eis que suscito os caldeus, uma nação amarga e impetuosa, que marcham pela largura da terra para apoderar-se de moradas que não são suas. Eles são pavorosos e terríveis, e criam eles mesmos o seu direito e a sua dignidade. Os seus cavalos são mais ligeiros que os leopardos, mais ferozes que os lobos ao anoitecer são os seus cavaleiros, que se espalham por toda parte. Sim, os seus cavaleiros chegam de longe e voam como águia, que se precipita a devorar. Eles todos vêm para fazer violência. O seu rosto suspira por seguir avante. Eles reúnem os cativos como areia. Eles escarnecem dos reis. Os príncipes são objetos do seu riso. Riem-se de todas as fortalezas, porque amontoam terra e as tomam. Então passam como passa o vento e seguem. Fazem-se culpados esses cujo poder é o seu Deus. Não és tu desde a eternidade, ó Senhor, meu Deus, ó meu santo? Não morreremos. Ó Senhor, para executar juízo, puseste aquele povo. Tu, ó rocha, o fundaste para servir de disciplina. Tu és tão puro de olhos, não podes ver o mal, e a opressão não podes contemplar. Porque, pois, tolera os que procedem perfidamente, e te calas quando o perverso devora aquele que é mais justo do que ele? Porque fazes os homens como os peixes do mar, como os répteis que não têm quem os governe? A todos levanta o inimigo com o anzol, pesca-os de arrastão e os ajunta em sua rede de varredura. Por isso ele se alegra e se regozija. Por isso oferece sacrifícios à sua rede, queima um incenso à sua varredura, porque por elas enriqueceu a sua porção e tem gordura a sua comida. Acaso continuará, por isso, esvaziando a sua rede e matando sem piedade os povos? Por-me-ei na minha torre de vigia, colocar-me-ei sobre a fortaleza e vigiarei para ver o que Deus me dirá e que resposta eu terei à minha queixa. Nós estamos compartilhando, irmãos, o livro de Abacuque. Nós já falamos um pouco sobre a época que esse irmão vivia, ali o seu contexto histórico. Abacuque está escrevendo para a tribo do sul, para Judá. Os irmãos israelitas do norte já haviam sido capturados pelos assírios, e esses poucos ali do sul estavam prestes a ser também, a irem ao exílio dos babilônicos. Aqui pelo texto nós vemos que havia uma mudança na política na época. Os assírios eram a grande potência, agora os babilônicos estavam conquistando, e eram esses que estavam ali às portas de Israel. Havia uma degradação espiritual ali, no meio do povo, com idolatrias, todo tipo de violência. Não havia mais amor entre os irmãos. Entre os próprios judeus havia todo tipo de corrupção. A situação espiritual da nação era terrível, e era por isso que Deus iria julgar essa nação. Nós vemos na sequência que Abacuque, como alguém que tem um peso, uma carga espiritual, ele se coloca em oração diante de Deus e questiona até quando essa situação de calamidade espiritual, de corrupção, de
de abandono da lei de Deus iria continuar, se Deus não ia fazer nada. Ele questiona se Deus não estava vendo aquilo lá. Parecia que Deus estava ignorando aquela situação triste e corrupta que estava o povo de Deus, mas Deus não estava ignorando, na verdade, ele iria responder. E nós vemos que, na última vez que compartilhamos, Deus respondendo como ele iria tratar essa situação, no versículo 5, né? O Senhor fala que ele iria fazer uma obra tal, algo tão espetacular, tão inacreditável, que se contasse ninguém não ia nem acreditar. E ele fala que ele traria ali os caldeus, os babilônicos, que seriam ali a vara do Senhor. E nós vemos que esse povo era terrível, né? O próprio texto aí, a resposta de Deus, fala que era uma nação amarga, impetuosa, que eles eram um povo pavoroso, que dava medo, dava desespero só de ouvir falar dessa nação, do que eles estavam fazendo para conquistar os outros povos, que eles não tinham lei, não tinham nada, eles faziam o que davam na cabeça, eles eram a própria lei, o que era verdade, o que era na verdade, o que era digno, o que não era digno. E o Senhor iria usar essa nação como a vara de Deus. E nós vamos hoje compartilhar a partir do verso 12, que Abacuque recebe essa resposta de Deus e ele se coloca em oração. Ele faz uma oração no capítulo 2, no verso 1, ele mesmo classifica a sua oração como uma queixa. É uma oração de queixa, uma oração que ele argumenta sobre a resposta de Deus. Ele não acredita do que ele ouviu, do que Deus vai fazer, e ele tenta trazer argumentos, porque não cabe na mente dele o que Deus iria fazer. Mas antes de nós lermos e comentarmos sobre esses, a partir do verso 12, eu queria só fazer uma citação que passou no último compartilhar. No verso 5 do capítulo 1, diz assim: vede entre as nações, olhai, maravilhai-vos e devanecei, porque realizo em vossos dias obra tal que vós não crereis quando for contada. Não sei se na sua Bíblia tem uma letrinha aí sobre obra. Tem uma referência a um texto que está lá em Atos 13. Abre lá para a gente ler, Atos 13, versículo 40 e 41. Aqui nesse contexto de Abacuque, o que seria essa obra tal que ninguém iria acreditar? Deus usar um povo corrupto, ímpio, como um instrumento para disciplinar Israel. Era inacreditável. O Senhor usar um povo muito mais terrível, vamos dizer assim, com práticas idólatras, violentas, como um instrumento de Deus. Não dava para acreditar que Deus iria fazer algo como isso. Aplicaram a justiça, a correção necessária com um povo terrível. Não dá para acreditar nisso. Mas essa seria a forma, aqui no contexto de Abacuque, de Deus lidar com o pecado. O pecado de Israel precisava ser punido. Não poderia ficar assim. E Deus está usando algo inédito. Usando algo que não cabia na mente do povo de Israel. E aqui em Atos, o apóstolo Paulo, ele está pregando em uma sinagoga em Antioquia de Pisídia, e ele expõe o evangelho ali na sinagoga. Ele vai falar sobre Cristo, a encarnação de Cristo, a morte de Cristo, a ressurreição de Cristo, aquilo que estava oculto e que se manifestou. E Paulo termina a sua pregação, a sua exposição do evangelho, e ele cita, para fechar a pregação, ele está finalizando ali, e ele fecha citando o Abacuque. Verso 40 diz assim, Atos 13, 40. Notai, pois, que não sobrevenha o que está escrito nos profetas. Vede, ó desprezadores, maravilhai-vos e devanecei, porque realizo em vossos dias uma obra tal que não crereis se alguém vô-lo contar. Esse ó desprezadores não está lá no Abacuque, né? Ele está falando para o pessoal que está na sinagoga. Então, o que ele está falando? Qual é essa obra tal que estava acontecendo ali no meio dos judeus?
na época de Paulo, que ninguém acreditava. Deus se encarnou e morreu numa cruz e ressuscitou. É um escândalo. Paulo vai falar que é loucura para os que se perdem. Não dá para acreditar que Deus fez isso. Essa é a obra tal. Essa é a obra tal. Aquela primeira obra tal inusitada, ela tentou lidar com o pecado ali de Israel. O Senhor usou uma boa vara, mas se nós olharmos a história, eles vão para a Babilônia, voltam, tem mais dificuldade para ir para a idolatria, mas acabam caindo no mesmo lugar. Quem de verdade resolve o problema do pecado é essa segunda obra tal, Cristo na cruz. Essa é a obra que de fato resolveu o problema do pecado. Mas ela é tão inacreditável, ela é tão loucura. E Paulo está usando essa exortação. Fala, quando os profetas foram para Israel e falaram que viria um povo terrível, que ia acabar com Israel, ninguém acreditou. Ninguém levou a sério essa palavra. Jeremias pregou, nada. O que ele escreveu, tacaram no fogo, o rei. Impossível Deus fazer isso. Paulo está falando, o evangelho é algo tão inacreditável quanto o que Deus fez com Israel. Mas ele fala, preste atenção. Para vocês que estão ouvindo o evangelho, não aconteça a mesma coisa com Israel. Eles desprezaram, eles acharam uma loucura o que Deus iria fazer ou estava fazendo. E por isso pereceram. Então, ó, irmãos que estão aqui na sinagoga, ele disse, não desprezem essa obra tal. É algo inacreditável, mas por obra do Espírito podemos receber essa palavra. Então essa é a maneira como Deus, de fato, resolveu o problema do pecado em Israel. E ela é tão extraordinária quanto o fato de trazer um povo ímpio para cuidar ou disciplinar o povo de Israel. E nós vamos aqui ao verso 12 de Abacuque, vou pedir para você voltar, nós vamos ler. Abacuque faz essa oração, ele ouviu a resposta do Senhor e faz essa queixa. Abacuque como que se meditasse um pouco na resposta de Deus e falasse, pensasse, não consigo entender. Não é possível que Deus não deve ter analisado corretamente tudo aquilo que pode acontecer com essa decisão dele de disciplinar o povo. E ele, como que se ele começasse a lembrar Deus, Deus, o senhor pensou nisso aqui? Quando o senhor trazer os caldeus, vai acontecer isso aqui. O senhor levou em conta isso aqui? E isso aqui? Então ele começa a lembrar, argumentar, como que não coubesse na mente, na razão dele, o que Deus estava fazendo. E ele vai trazer alguns argumentos. E depois que ele argumenta, como que se ele saísse de fininho, e falou, agora vamos ver o que Deus responde dessas minhas argumentações, porque eu não consigo entender o que Deus está fazendo. E antes da gente entrar no texto, essa situação de Deus estar fazendo alguma coisa que nós não conseguimos entender, ou muitas vezes não concordamos, ou não cabe na nossa compreensão como homens limitados, mesmo sendo habitados pelo Espírito. Nós muitas vezes não vamos entender muitas coisas que Deus está fazendo na nossa vida, na nossa cidade, no nosso país. Não vamos entender. E aqui tem um grande perigo. O exemplo de Abacuque é um bom exemplo. É algo que nós devemos seguir. Nós vamos olhar como é que ele orou, como é que ele se colocou diante de Deus. Mas muitos outros irmãos tiveram dificuldade e muitos falharam quando Deus fez alguma coisa ou apresentou algo na vida deles e eles não souberam lidar com isso. Não cabia na mente, na compreensão deles. Temos um exemplo bem conhecido de alguém que chegou perto de cair, mas por graça
Ainda deu tempo do Senhor tirar de lá, mas ele mesmo diz que chegou muito perto. Nós vamos ler bem rapidamente Salmo 73, que é o Asaf. Já comentamos sobre ele, mas vale a pena lembrar os principais pontos aqui. Salmo 73. Asaf era salmista, era um compositor inspirado pelo Espírito Santo, escreveu salmos. Era um irmão ali na época, pela história, era um irmão influente, um irmão maduro. Ele escreveu esse salmo. E ele, a princípio, está, como diz aí no verso 2, quanto a mim, porém, quase me resvalaram os pés, pouco faltou para que se desfiassem os meus passos, pois eu invejava os arrogantes ao ver a prosperidade dos perversos. Esse foi uma coisa que esse irmão não entendia, e ele não concordava com isso. Ele falou, não é possível. Eu estou aqui, Senhor, já sou um homem maduro, Israel. Ele vai falar aqui para frente que ele guardou o seu coração, as suas mãos limpas, mas ele olhava do lado, na cidade onde ele morava, as pessoas, todos os perversos eram prósperos, eram ricos, tinham comida, vestiam bem, estavam sempre felizes, cantando. E ele com muito sofrimento. Mas não está certo isso. Eu sou fiel ao Senhor. É certo que Asaf e esses perversos eram todos pecadores. Mas havia um temor no coração de Asaf, um desejo de servir a Deus. Mas ele falou, mas o vizinho lá, ó quanta vaca ele tem. Olha quanto ouro, a roupa do vizinho. Olha aquele outro lá. Já teve 20 mulheres. Está rico, ó, desfilando aí na cidade. Estou aqui com o meu jumentinho. Estou aqui com a minha dificuldade. E eu não entendo. Senhor. E ele fala que ele passou perto de se desviar dos caminhos do Senhor só em contemplar a riqueza do perverso e a situação de dificuldade dele. Ele fala no verso 13, né? Olha, eu purifiquei o meu coração, lavei as minhas mãos na inocência e parece que não valeu nada. Na verdade, eu que devia estar cheio de vaquinha, um potão de ouro em casa, e esse perverso devia estar comendo lavagem, devia estar passando fome, ele é perverso. Mas é o contrário. Mas ele entrou num parafuso, ele começou a pensar nessas coisas, e pensar, e pensar, e pensar, e ele diz no verso 16, quando pensei, tentei entender tudo isso, foi muito pesado. Ele foi entrando numa tristeza, numa situação. Ele falou, não entendo, Senhor. Eu não entendo. E é muito difícil, só de pensar nisso eu fico desesperado. Como é que o ímpio está rico e eu que temo ao Senhor estou aqui sofrendo, com lutas? Mas aí no verso 17, o Senhor graciosamente tira ele desse buraco. Verso 17, até que eu entrei no santuário de Deus e entendi o fim deles. Então ele foi buscar o Senhor em oração. O Senhor mostrou para ele, falou, Asaf, presta atenção, você não está vendo. Lembra do fim. Como é que vão terminar esses perversos, Asaf? Eles vão terminar bem? Não. E aqueles que me temem, Asaf, eles vão terminar bem? Não. Basta. Ele entrou em oração, ele se colocou diante do Senhor. E o Senhor trouxe o entendimento, a compreensão sobre aquilo que ele estava sendo atormentado como um homem natural. E nós, como homens naturais, vemos essas situações e parece óbvio, não é possível. Se o Senhor é justo, como é que o Senhor pode... Aquele rico lá, ó, perverso, não teme ao Senhor, adora ídolos. E eu que me guardo ao Senhor tenho tanta dificuldade. Não é lógico na nossa justiça, na nossa compreensão. Mas ele foi buscar o Senhor e o Senhor trouxe a revelação, o entendimento sobre o que de verdade vale a pena nessa vida. E no verso 22, isso foi tão chocante, esse tempo que ele esteve em oração com o Senhor, buscando entendimento, que ele termina no verso 2, falando assim, assim me embruteci e nada sabia, eu era como um animal perante ti.
Ele terminou o tempo de oração e falou: Senhor, eu sou tão burro. Nossa, mas eu sou burro, hein, Senhor? Eu sou um ignorante. Porque ele se comparou a um animal. O ser humano, pela razão, pela inteligência, é um ser muito superior a um gato, a um cachorro, a um boi. Ele falou: Senhor, olha, como é que eu pude, Senhor? Quase me desviar olhando a riqueza do ímpio. É coisa de bicho. É coisa de gente ignorante. Como é que eu caí nisso? Ele se arrepende, ele quando ganha essa compreensão da realidade do Senhor, ele se arrepende. E aí no verso 25 ao 28, ele louva o Senhor. Ó Senhor, quem mais tenho eu no céu senão a Ti? A minha carne e meu coração desfalecem, mas Deus é a fortaleza do meu coração e a minha porção para sempre. É verdade, Senhor. Estou sofrendo. Não preciso me enganar. Estou com dificuldade. Eu tenho só um jumentinho, meu vizinho tem 72 vacas, 14 jumentos, uma Ferrari na garagem. Não precisa mentir. Eu estou sofrendo mesmo. Mas o Senhor é minha fortaleza. O meu coração se alegra no Senhor. O Senhor é tudo que eu tenho. Para mim, Senhor, verso 28, bom é me aproximar-me de Ti. Bom é ter o Senhor do lado. E se você voltar para o verso 1 do Salmo 73, ele começou o Salmo resumindo o que ele aprendeu. Ele diz assim: com efeito, ou verdadeiramente, Deus é bom para com Israel e para com os de coração limpo. É isso que ele aprendeu. Deus é bom, muito bom para os que são seus, para o seu povo, para aqueles que têm um coração limpo. Deus é bom. Eu que não entendia nada. Eu que fazia as comparações erradas. Eu que estava olhando naturalmente. E ao buscar o Senhor em oração, ele conheceu a verdade. E nós podemos fazer esse mesmo movimento, irmãos, com coisas do nosso dia a dia. Quando não entendemos uma situação que está acontecendo na nossa casa, na nossa família, com um filho, com um parente, com uma situação de desastre, podemos nos afastar de Deus, se tornar críticos, rebeldes, ou podemos nos esconder, buscar o Senhor, buscar que o Senhor nos traga entendimento sobre o que está acontecendo. O Senhor sempre está próximo. Tiago diz assim: chegai-vos a Deus, e Ele se chegará a vós. Temos o Espírito Santo para nos consolar. Mas chegai-vos a Deus. Precisamos, irmão, quando não entendemos as coisas, quando nossa mente natural não entende o que está acontecendo com a nossa vida, nós precisamos nos achegar a Deus, humildemente. Nós somos, por um lado, tão fracos. O Senhor nos deu o seu Espírito, que é o nosso Consolador, nosso ajudador, que habita em nós. E lá no céu, temos um sumo sacerdote que intercede por nós todo o tempo. Você é tão fraco, eu sou tão fraco, tão incapaz de entender as coisas, de fazer as coisas, que Deus habita dentro de nós, pelo seu Espírito, como nosso ajudador, nosso consolador, e fora de nós. Nos céus, o Senhor Jesus intercede todo o tempo para que não caiamos. Por outro lado, uma grande segurança, porque o Espírito Santo habita em nós. E o nosso sumo sacerdote intercede por nós todos os dias, para que possamos ser conservados até o fim. Mas por outro lado, irmãos, algumas situações a gente tem registrado nas Escrituras que pessoas não lidaram bem com situações que elas não entendiam. Nós temos várias, vou citar 2 ou 3. Por exemplo, João Batista. João Batista era primo de Jesus. Foi João Batista que falou para os seus discípulos: olhem o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. João Batista que batizou Jesus. Pense em alguém que
tinha conhecimento ou revelação de quem era Cristo naquela época. Ele foi um dos primeiros. Enquanto João Batista pregava e batizava, e Jesus pregava, as coisas iam razoavelmente bem, estava tudo bem. De repente, João Batista foi para a cadeia. Foi para o porão. Passou um tempo, os discípulos visitavam ali João Batista. João Batista manda os seus discípulos irem perguntar se Jesus era de verdade o Messias. Como é que pode, João Batista? Você mesmo anunciou que ele era o Cordeiro de Deus? Agora você já está em dúvida. E Jesus respondeu, João Batista: bem-aventurado aquele que não achar em mim motivo de tropeço. João Batista estava numa situação difícil, preso, e depois cortaram a cabeça dele. Mas nessa situação ele chegou a duvidar ou colocar em xeque se Jesus era Jesus mesmo. Jesus falou, volta lá para ele lá, e falou, os cegos estão enxergando, os paralíticos estão andando. A palavra dá testemunho de que eu sou o Messias. Mas leva para ele lá também que feliz é aquele que não acha motivo em mim para tropeço. João Batista, com a prisão, ficou meio chacoalhado. E ele não estava interpretando muito bem a situação. E a gente pode cair nessa situação também, de não interpretar direito o que está acontecendo. Ou a gente achar que Deus deveria fazer as coisas do jeito que eu pensei. Olha, eu acho que Deus deveria fazer assim, depois ano que vem fazer assim, Deus deveria cuidar da minha família assim, do meu trabalho assim, e aí Deus faz diferente e a gente fica bicudo. Mas como é que pode? Deus mudou o planejamento? Eu tinha um cronograma tão certinho assim para Deus ir fazendo as coisas, e eu queria chegar nos 90 anos, saudável, correndo 10K, né, Celso? 90 anos correndo 10K, e eu tô com 50 e já tô com a perna estrupiada, o coração quase parando. Deus não cuida de mim. Eu tive um filho, ele morreu. Teve irmãos nossos que tiveram, conta na história, 10, 15 filhos, sobraram 2 ou 3. Irmãos, como é que pode o senhor deixar morrer um filho? Morreu. O senhor levou. Você acha que estava no cronograma de um pai e uma mãe que tem 18 filhos perder 15? Olha, senhor, eu quero ter 18 filhos, morre 15 e fico com 3. Não cabe na cabeça. Esses irmãos entraram em parafuso e abandonaram tudo. Deus não me ama, Deus não me quer. Ou às vezes nós queremos as coisas na hora, do nosso jeito, no curto prazo. Tem que ser esse ano, senhor. Esse ano tem que ser. Eu não aguento mais. Se não acontecer até setembro, nós vamos nos escandalizar com o Senhor. Os planos do Senhor não são os nossos. Às vezes falta paciência, né? Queremos as coisas muito rápido. E vamos ter problemas. Quando isso acontecer no nosso coração, que todos nós somos sujeitos a ficar assim, vá para o seu quarto. Busca o Senhor. E Abacuque vai fazer isso de um jeito diferente. E nós vamos olhar como é que foi esse quartinho do Abacuque. Mas ainda mais um exemplo de outros que o Senhor revelou o que iria fazer e eles ficaram escandalizados e tiveram problemas. Nós temos os espias lá de Israel, lembra? Estavam perto da terra prometida, 12 pessoas foram enviadas para ver como é que era a terra e trazer um relatório para o povo. O Senhor falou que ia dar a terra.
Eles saíram do Egito, o Senhor falou que ia levar eles na terra. Deus prometeu. Eles vão até lá e voltam e falam, a terra é boa mesmo, do jeito que o Senhor falou, mas não dá. Deus deve ter errado em alguma coisa. Só tem gigante, não tem chance nenhuma, nós vamos morrer, não vai dar certo não. Deus deve ter errado em alguma coisa. Eu pensei que ia chegar lá e já está tudo, só fazer força nenhuma, eu vou ter que guerrear. Ter que arrumar uma espada, vou ter que lutar agora. Não concordo com esse planejamento, não. Esse plano, eles se escandalizaram. Só Josué e Caleb voltaram e falaram, verdade, tem gigante, mas o Senhor disse que iria conosco. É verdade, o gigante lá é bem gigante mesmo. Não é pequeno. E o Senhor disse também que nós iríamos vencer. Nossa, mas eu não imaginava que seria isso não. Eu pensei que seria bem mais fácil. Que era só chegar e já ia estar a casinha lá com o tapete vermelho. As vaquinhas lá já esperando, já... Vamos ter que lutar, tem gigante. Que planejamento doido é esse? Que plano é esse de Deus? Diferente do que eu estou pensando. O que eles fizeram? Em vez de buscar o Senhor, buscar entender os caminhos do Senhor, serem fortalecidos no medo, o que eles fizeram? Recuaram, não creram na palavra de Deus. Viraram ali profetas da morte. Né? Vai morrer todo mundo. Nós somos nada. E o povo ficou com medo, entrou em pânico. Toda aquela incredulidade contaminou todo o arraial. E eles foram punidos por isso. Então, quando não lidamos bem com os planos de Deus que nós não estamos esperando, além de gerar essa incredulidade em nós e todo o prejuízo, podemos contaminar outras pessoas. Mas temos muitos bons exemplos. Davi foi um deles. Davi, se tem um homem que passou por situações diferentes, foi esse rei Davi. Né? Até ele se tornar rei, depois de rei, tinha assunto para todo dia. E uma das citações que está no Salmo 142, abre aí rapidamente. Davi está sendo perseguido por Saul. Ele ainda não tinha se tornado rei, Davi. E Saul, com inveja, tentou várias vezes matar Davi, acabar com ele. Ele via Davi como uma ameaça. E esse salmo foi escrito quando Davi estava numa caverna, escondido. Saul atrás dele, ele no buraco, numa caverna, escondido. Lembra? Samuel tinha ungido ele, e o Senhor falou que ele seria rei. O rei está sendo perseguido pelo rei atual numa caverna. Você poderia, no lugar de Davi, falar, Senhor, você está de brincadeira. O que Samuel falou lá para mim é tudo mentira. Estou aqui, ó, o Saul com esse exército gigantesco aí vai fazer o de picadinho. Estou aqui num buraco. Não bate, Senhor. A minha expectativa era muito mais alta, que eu ia chegar lá em Jerusalém, ia ter hinos e cânticos, ia ser tão fácil me tornar rei. Agora tem esse cara atrás de mim, correndo, perseguindo eu. O que Davi faz? Começa a xingar, começa a reclamar da vida. Davi não faz nada disso lá na caverna. Verso 1. Ao Senhor ergo a minha voz e clamo. Com a minha voz suplico ao Senhor. Derramo perante Ele a minha queixa. A sua presença exponho a minha tribulação. Quando dentro de mim me esmorece o espírito, conheces a minha vereda ou o meu caminho. No caminho que eu ando, me ocultam armadilha. Não estava fácil a vida do Davi. Mas ele clama, ele suplica, ele se derrama, ele coloca a sua dificuldade diante do Senhor, expõe a minha tribulação, fala, dentro de mim, me esmorece, Senhor, eu estou derretendo, Senhor, estou tremendo, estou com medo.
Eu não sou o crentão, fortão, que não chora. Eu estou chorando, Senhor, estou esmorecendo. O Senhor conhece a minha vida, o Senhor conhece o meu caminho, o Senhor sabe o que eu estou passando. Tem armadilha para todo lado. Mas ele foi se esconder no Senhor. Ele foi se esconder, foi deixar ali suas queixas, suas angústias diante do Senhor. E o Senhor o socorreu, o Senhor esteve com ele. O Senhor trouxe luz, trouxe consolo. E Davi pôde responder bem àquela situação difícil que ele passava. Alguém que já tinha sido ungido rei, mas que várias vezes passou perto de ser morto por tanta perseguição que ele passava. Então nós podemos voltar aí a Abacuque, capítulo 1. Nós vamos ver um pouquinho sobre essa oração que Abacuque fez, por não entender nada do que Deus estava fazendo, não concordar com o que Deus estava fazendo. Verso 12 diz assim: não és tu desde a eternidade, ó Senhor, meu Deus, ó meu santo? Primeira coisa que Abacuque faz na sua oração, depois que ele escutou esse planejamento de Deus, esse decreto de Deus, foi lembrar quem Deus era. Não és tu desde a eternidade? Ele está falando assim: Deus, o Senhor é eterno. O Senhor está acima da história, do tempo, das circunstâncias. O Senhor não é igual a nós. O Senhor é eterno. Ó Senhor, ou ó Yahvé. Esse é um dos nomes de Deus, que fala da sua autoexistência, da sua autossuficiência. Eu sou o que sou. Falou, o Senhor é eterno. O Senhor não depende de homens, não depende da história. O Senhor é o mesmo. É o Deus Todo-Poderoso. Ó meu santo, tu és santo, Senhor, tu é puro, tu és sem pecado, não há trevas no Senhor. O que ele estava querendo dizer nessa oração, nesse trecho? Senhor, as circunstâncias podem mudar, Senhor. Ó, tá vindo os caldeus, o povo abandonou o Senhor mesmo. Eu estou vendo, mas o Senhor não muda. O Senhor não muda, Senhor. Muda a política, muda a economia, pode vir nação forte, mas o Senhor não muda. O Senhor é santo. É verdade, o Senhor vai julgar o pecado de Israel. Mas o Senhor também é justo. Tem certeza, Senhor, que esse modo de julgar é justo? O Senhor é tão justo. Ele vai falar no verso 13 aí: o Senhor é tão puro de olhos. O Senhor não pode contemplar e ver o mal, a opressão. Se o Senhor não pode ver o mal e ficar passivo, como que o Senhor vai usar um instrumento sujo, os caldeus, para nos disciplinar? Não entendo, Senhor. Se nem contemplar o mal, agora o Senhor vai usar esses caldeus. Os caldeus não se tornaram maus, porque Deus foi lá e falou, agora vocês vão ficar bem ruins, tá? Vocês são santos, maravilhosos. Os caldeus já eram maus. Eles já estavam trucidando outras nações. O Senhor usou essa situação para disciplinar. Mas na cabeça do Abacuque, como é que o Senhor pode usar algo mal para trazer um bem? Ele não entendia. Depois ele usa outro argumento. Professor, vamos arrumar um pouquinho aqui, ver se eu entendi. O Senhor, verso 12, né? Não és tu desde a eternidade, ó Senhor, meu Deus. Agora ele apela para a aliança que Deus tinha com Israel. Senhor, tu és o nosso Deus. Nós não somos qualquer povo. Nós não somos o povo da aliança. O Senhor não fez uma aliança com Abraão, com Moisés, com Davi. Não foi o Senhor mesmo que falou, eu serei o vosso Deus e vocês serão meu povo? Fui eu. O Senhor prometeu que a gente seria povo seu. E como é que pode?
Como é que pode o Senhor fazer isso? Como é que pode o Senhor trazer uma vara? Essa vara, Senhor, não pode ser completa. O Senhor não pode destruir a gente completamente. Como é que o Senhor vai cumprir a sua promessa? O Senhor fez uma aliança. E o Senhor é um Deus de aliança, Ele não quebra as suas alianças. Ele estava certo na sua oração. Tanto é que no verso 12, depois que ele fala isso, ele fala assim, então não morreremos. Completamente nós não seremos aniquilados, nós não morreremos. Porque o Senhor é um Deus de aliança. E essa é uma oração bíblica. O Senhor fez uma aliança com o seu povo. O Senhor fez uma aliança conosco em Cristo Jesus. Ele disse que cuidaria de nós. Paulo vai falar que o Senhor não poupou nem o seu próprio filho, como nos dará todas as outras coisas. Podemos orar como Abacuque. Podemos lembrar o Senhor das promessas que Ele fez, baseado na cruz, baseado na sua paternidade. Não foi isso que ouvimos sexta-feira? Pai nosso que estais nos céus. Começamos a nossa oração lembrando, se é que podemos dizer assim, que temos um Pai amoroso. Jesus, quando ensinou a orar, falou, olha, vocês que são pais terríveis, se o seu filho pede um pão, você não vai dar uma cobra, um escorpião. Vocês sabem dar boas coisas aos filhos, quanto mais o vosso Pai Celestial. Então nós podemos lembrar das promessas do Senhor enquanto oramos. E Abacuque lembra, disse, ó Senhor, se é assim nós não vamos morrer. O Senhor vai trazer juízo, o Senhor vai castigar esse povo, mas uma certeza eu tenho, nós não morreremos. Seu povo será preservado, mesmo que alguns. E aí no verso 12 ele continua. Ó Senhor, para executar juízo puseste aquele povo, tu, ó rocha, o fundaste para servir de disciplina. É verdade, Senhor, o Senhor vai usar esse povo aí, mas o Senhor é nossa rocha. Essa expressão vai apareceu lá pelas primeiras vezes no Cântico de Moisés, quando está ali uma expressão falando de Deus, na verdade falando do próprio Senhor Jesus, como essa rocha, mas ela fala da imutabilidade de Deus. Deus é como uma rocha firme, que não muda, e Abacuque está orando a Deus, falou, Senhor, o Senhor é uma rocha, o Senhor não muda, o Senhor diz que tem uma aliança conosco, o Senhor não vai acabar com tudo. É sua palavra. E ele está orando as Escrituras, lembrando o Senhor das suas promessas. Falando, foi o Senhor que prometeu que o Israel futuro seria justo, seria santo, seria um exemplo para as outras nações. O Senhor falou que daqui viria o Messias. Se o Senhor acabar com tudo, de onde vem o Messias? Então ele está lembrando e sendo consolado pelas próprias Escrituras do que Deus iria fazer. Senhor, o Senhor vai disciplinar severamente, eu entendo. Mas o Senhor não vai extinguir o povo por completo. O Senhor vai nos guardar. E é assim que o Senhor faz até hoje. O Senhor, com o seu povo, usa da sua disciplina, da sua vara, para nos purificar. Mas Ele nos guarda enquanto estamos sendo disciplinados. A vara para o povo de Deus é uma vara que purifica, é para queimar a palha e purificar o que é ouro. O próprio Senhor Jesus disse, eu lhes dou a vida eterna, jamais perecerão. Ninguém as arrebatará, está falando das suas ovelhas, das minhas mãos. O Senhor não perde uma ovelha. Isso é uma doutrina bem fundamental. Nossos irmãos no passado, os reformadores, insistiram bastante da perseverança dos santos ou da conservação dos santos. Deus conserva, guarda os seus até o fim. Nenhum daqueles que o Pai deu a Cristo se perdem e saem das suas mãos. Haverá vara, haverá purificação, mas não seremos aniquilados, porque somos filhos do Senhor. Somos dados a Ele. Nós podemos confiar no Pai, na dose da sua disciplina.
E Abacuque continua, do verso 13 ao 16, ele usa mais alguns argumentos que ele não entendia o que Deus estava fazendo. Primeiro, no verso 13, ele diz assim: por que, pois, toleras os que procedem perfidamente? Calas quando o ímpio devora aquele que é mais justo do que ele. Aqui, Abacuque está quase no mesmo buraco do Asaf. Senhor, esse povo vai vir aqui em Jerusalém e nas cidades. E vai acabar com tudo, vai matar todo mundo. Ou quase todo mundo. Parece justo, Senhor. Aquele meu vizinho judeu que já está adorando Baal, que não mais obedece à lei, e eu, Senhor, o Abacuque aqui, que estou servindo ao Senhor com temor, chegarem os babilônios e matar todo mundo. O Senhor vai tratar assim? No verso 14 ele fala assim, ele usa uma imagem para descrever. Fazes os homens como os peixes do mar. Ele usa essa expressão, né? Quando o pescador joga a rede no mar assim, puxa, vem tudo quanto é tipo de peixe. Peixe grande, pequeno, colorido, não sei o quê. Fala, vai ser isso então, Senhor? Vai vir aqui em Israel e acabar com tudo? Não vai ter nenhuma diferençazinha? Não foi isso que Abraão orou lá para Sodoma? Senhor, o Senhor vai acabar com Sodoma, mas se tiver uns 30 lá, dá para parar, mas se tiver um pouquinho menos, o Senhor... Esse incômodo. Abacuque falou, o Senhor levou isso na conta aí, a hora que o Senhor fez o planejamento, levou em conta isso aqui, que vai ser como lançar uma rede? Ele continua no verso 15. Eles puxam a todos com anzol, colhem a rede, se alegram e se regozijam. O senhor levou em conta aí nesse planejamento que eles vão vir aqui, vão acabar com a gente e vão sair cantando e celebrando. Vencemos, vencemos Israel. Senhor, esse povo é terrível, Senhor. Eles vão se vangloriar da sua força, da sua crueldade. Tem certeza que esse é o plano? Verso 16 e 17. Por isso, sacrificam a sua rede, queimam incenso, a sua malha. Senhor, os caldeus vão vir aqui, eles vão vencer a gente. E você acha que eles vão fazer o que depois, quando chegar lá na terra deles? Eles vão oferecer sacrifício aos seus deuses falsos. Vão fazer altares e vão adorar aos deuses que eles servem, agradecendo pela vitória. O senhor sabe que eles adoram vários ídolos, que eles têm práticas ocultistas, bruxarias. O senhor vai deixar eles ganharem, eles vencerem a gente e vão voltar lá e vão fazer culto a esses deuses. O senhor levou isso em conta aí no planejamento? Como é que Deus vai permitir uma falsa religião prosperar? Quando eles chegarem lá entre as Babilônias, se metade da população adorava ao ídolo lá e ninguém, os outra metade não fazia nada, quando eles olharem a vitória, mais gente vai se converter a esse Deus falso. Vai prosperar essa religião, os cultos. Quem que vai ganhar a glória, Senhor? É você? O Senhor dos céus e da terra ou aquele ídolo de pau? O Senhor levou isso em conta? Não cabe, Senhor, eu não entendo o que o Senhor está fazendo. Às vezes não fazemos perguntas parecidas dos nossos dias. Eu faço várias. Por que os ímpios prosperam? Você já deve ter feito essa pergunta, né? Senhor, como é difícil. Tem gente que é tão facinho, né? Senhor, aquelas igrejas pretas, não sei o que lá, aquelas igrejas que não pregam o evangelho, aquelas igrejas... Está lotado. Vai na casa do Paulinho lá, aquela avenida, se você conversar de cima e embaixo assim, ó, vários salões lá, lotados. Aí você visita alguns irmãos, em algumas localidades, tem 15, 20, você fala, mas estou entendendo. Você liga a televisão, você liga a rádio, lotado. Não cabe. O culto da bênção, o culto do não sei o quê. Liga lá na televisão à noite, de madrugada, lotado.
Tá certo isso, Senhor, eu não estou entendendo. Como é que pode ser isso? A falsa religião prosperar. Justo, sofrendo. Acontece uma tragédia, morre crente também, que coisa de louco. Um terremoto lá, morreram uns crentes também. Alagou, lá no Rio Grande do Sul, lá, e, puxa, pegou a casinha do irmão. Não acredito nisso. O resumo de tudo isso, irmãos, Abacuque, eu, você, não temos capacidade de entender, irmãos, os planos do Senhor. São muito mais elevados. Das coisas simples da nossa vida até coisas maiores. Quando não entendemos, nós podemos endurecer nosso coração, nos afastar, não concordar, questionar Deus. Ou podemos fazer o que Abacuque fez aí no versículo 1, capítulo 2. Ele foi buscar o Senhor. Falou, Senhor, eu não entendo. Mas me ajuda a entender, Senhor. Me dê clareza. Consola o meu coração. Eu sei que o Senhor é soberano. Eu sei que o Senhor não vai acabar com o seu testemunho. A sua igreja vai até o fim. Eu sei que o Senhor prometeu que o Senhor vai cuidar de mim. Eu sei. Mas eu não entendo o que está acontecendo hoje. Eu não entendo o que está acontecendo com a minha vida hoje. Na minha casa, na minha família, com os meus filhos. Eu não entendo, Senhor, porque aconteceu isso com meu filho. Eu não entendo. Eu leio a palavra e, na realidade, a hora que eu olho algumas situações, eu não entendo. Mas o que Abacuque foi fazer? Ele não fingiu que estava tudo bem. Que ele é avestruz, assim, coloca no buraco lá a cabeça e semente, dá risadinha, tudo bem. Não é essa a maneira cristã de lidar com as nossas dúvidas, com os nossos medos, com situações que a gente não entende, com situações difíceis que você nunca imaginou que você estaria. Abacuque vai fazer assim, pôr-me-ei na minha torre de vigia, colocar-me-ei sobre a fortaleza e vigiarei para ver o que Deus me dirá e que resposta eu terei na minha queixa. Ele usa uma figura, essa torre de vigia, de um atalaia, aqueles guardas que ficavam nos muros das cidades, principalmente, eles tinham uma função muito importante de ver o inimigo se aproximando e avisar a cidade, fechar os muros, se proteger. E esses guardas, vamos dizer assim, esses vigilantes, também trabalhavam à noite. E eles ficavam ali no escuro, olhando, ver se se aproximava alguém. Todos nós conhecemos o trabalho de um guarda, de um vigia. Se ele não ficar atento, prestando atenção, para que serve um guarda? Se ele dormir, se ele cada 2 horas der uma olhadinha assim e voltar a dormir, não serve para nada um guarda. Um guarda só faz sentido se ele ficar todo o tempo prestando atenção. Vigilante. E essa é a figura aqui que Abacuque usa e o Espírito deixou registrado para nós. Alguém que não entendeu o que está acontecendo. Não consegue discernir o que Deus está fazendo. Ele foi orar, mas não é uma oração murmurante, não é uma oração desleixada, não é uma oração que começa um pouquinho e vai dormir, não é uma oração que desiste fácil. Aqui está falando de um Abacuque com um coração vigilante, alguém que está fazendo guarda. Senhor, eu não estou entendendo, mas eu vou ficar aqui, Senhor, até o Senhor me consolar, até o Senhor me trazer revelação disso, até o Senhor me mostrar o que o Senhor está fazendo, assim. Lógico, na minha limitação como ser humano, mas ele aguarda do Senhor. O Salmo 130, Davi está orando também. Você não precisa abrir, só ouça. Ele diz assim, aguardo o Senhor, a minha alma o aguarda. Eu espero a sua palavra. A minha alma anseia pelo Senhor mais do que os guardas pelo romper da manhã. Mais do que os guardas pelo romper da manhã. Você está falando, eu aguardo. Senhor, eu vou ficar vigilante. Eu vou ficar clamando. Eu não tenho outro caminho. Quando eu não entendo o que o Senhor está fazendo na minha vida, na minha casa.
E eu preciso buscar o Senhor, clamar, me derramar diante do Senhor, esperar na sua palavra. O Senhor disse que fará isso. O Senhor disse que é assim, o Senhor vai me dar descanso, o Senhor vai me dar paz, o Senhor vai me guardar. Assim como o guarda, quando ele faz a vigia da noite e amanhece, acabou o trabalho. Cumpri a missão. Está aliviado. Mas enquanto está à noite, ele está ali, vigilante, está ali no escuro. Mas ele confia no Senhor. Então o homem piedoso, ele não só vai orar, mas ele espera a resposta. Isso aqui é interessante, irmãos. Eu estava meditando nisso. Quando nós oramos e não esperamos uma resposta, nós estamos insultando a fidelidade de Deus. Quando vamos orar e não temos expectativa nenhuma de Deus responder, nós estamos insultando a Deus. É como se eu estivesse pedindo para alguém que não pode fazer nada, alguém que não conhece nada. A atitude de Abacuque, Senhor, eu vou orar e eu tenho certeza que o Senhor vai me responder. Pode ser que não seja o que eu estou esperando. Pode ser que nem seja hoje, Senhor. Pode ser que a resposta venha daqui a um tempo. Mas eu sei que o Senhor vai responder. O Senhor é fiel para responder. O Senhor é poderoso para responder. Ele se agrada dessa oração com fé. Dessa oração que espera no Senhor. Em resumo, irmãos, nós, quando passamos por tempos difíceis, de conflitos, nós só temos um lugar para nos refugiar, aos pés do Senhor. E não tenha pressa para sair de lá. Não tenha pressa para sair de lá. É interessante que no verso 13, Abacuque faz uma reclamação, ele diz: porque o Senhor tolera os que procedem perfidamente e te calas quando o perverso devora aquele que é mais justo do que ele. Abacuque estava ali falando: Senhor, esse povo vai vir e vai nos devorar. Não é justo. Mas teve o justo que foi devorado na cruz por ímpios. De fato, só um justo foi devorado. Nosso Senhor Jesus, ali na cruz, para nos salvar. Abacuque ainda não entendia o nosso justo e justificador. Abacuque ainda não entendia, como diz o salmista, que a cruz é aquele lugar onde a justiça e a misericórdia se beijam. Ele não entendia. Mas mesmo não entendendo, ele buscou consolo no Senhor. Buscou consolo no único que pode nos consolar. Às vezes não falta fé para andarmos nesse caminho. Mas quando foi necessário, Jesus intercedeu para Pedro. Falou: Pedro, eu intercedi por você, para que a sua fé não esmoreça. Temos um bom intercessor, o intercessor. E ele se alegra em fazer isso. Esse dia eu meditava nisso, nosso Senhor, como nosso sumo sacerdote, que intercede por nós nas nossas fraquezas. Às vezes nós temos essa visão nossa carnal, pecadora, que quando nós vamos pedir o socorro ao nosso sumo sacerdote, ele vai olhar com uma cara feia e vai falar: você de novo? Ele tem prazer. Sua maior alegria é em socorrer o seu povo. Não tenha vergonha
Não seja tímido. Nós temos um sumo sacerdote que intercede por nós diante do Pai. Essa é a sua alegria. Ele não faz isso de vez em quando, ele faz constantemente, todos os dias, de dia e de noite. E o Senhor Jesus diz que não nos deixaria sozinhos. Nós temos um consolador, nós temos um ajudador. Paulo vai falar que é por isso que nós não desanimamos. Nosso homem exterior pode se corromper, mas o nosso homem interior ele se renova a cada dia por essa obra do Espírito. E Paulo vai falar que uma das coisas que ele aprendeu é que ele não andava pelo que ele via, mas por aquilo que ele não via. De outra forma, ele está falando que o andar dele aqui nessa terra, com todas essas dificuldades, era pela fé. E é isso que Abacuque vai nos contar. Abacuque não, o Senhor respondendo a Abacuque. Que só tinha um jeito de ele conseguir caminhar nesse mundo diante de todas essas dificuldades. Essa foi a resposta depois do quartinho de Abacuque. Abacuque, você precisa andar pela fé. E é esse é o caminhar que agrada ao Senhor. Uma próxima oportunidade a gente compartilha sobre isso. Talvez o texto mais referenciado do livro de Abacuque é essa resposta do Senhor. A esse momento que Abacuque foi para o seu canto buscar ao Senhor. Senhor, me dê uma resposta, eu não entendo. E o Senhor graciosamente respondeu a ele. Amém, irmãos.